Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arrudas. Esse é mais um Bom Dia para quem é terçou no terçol. É terça-feira. Pois é, terça-feira, mais uma versão do Day After, né? O Day After das eleições, né? Na verdade, o que eu fiz, cara? Eu tive que fazer algumas reflexões sobre essas eleições. É um pouco de tom de autocrítica, tá? Porque, gente, a gente precisa aqui fazer aqui um entendimento aqui do que aconteceu e o que a gente precisa para transformar esse país, né? E uma das coisas que eu mais coloquei aqui dentro dessa seara toda foi justamente o que a gente errou, né? O que a gente errou nessa eleição, né? Eu enumerei num artigo, que eu até vou deixar na descrição desse episódio, né? Eu enumerei 10 questões que a gente precisa colocar aqui, tá? Então a primeira é voltar para a base, né? O que aconteceu? Teve muita liderança que pegou, assumiu um cargo, fez alguma coisa e abandonou, né? E aí as pessoas têm as suas necessidades, suas carências, as suas coisas, né, importantes, os seus anseios, os seus desejos, a sua vontade de transformar, a injustiça que ocorre, o genocídio indígena, o genocídio preto que está em curso, e muita gente se sentiu abandonada. Vamos colocar no poder público que resolve. Não resolve. O poder público, quando está do nosso lado, vai trazer avanços, mas a gente precisa estar mobilizado. Não tem como manter as pessoas com o entendimento de que é preciso mudar se achar que essa mudança só vai vir de um pontinho só. A segunda, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, precisa colocar o coletivo acima de vaidades. Tá? Esqueci o nome do cara lá do Rio de Janeiro, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do PT. O PT, em vez de apoiar a candidatura do Mollon, resolveu fazer uma outra candidatura e aí dividiu votos. Então, o que aconteceu? Romário foi eleito e a soma dos votos do Mollon e desse candidato que o PT lançou daria para vencer o Romário. Né? Então, o coletivo tem que ficar acima das vaidades. Mas eu vou perder poder por causa do meu partido. Mas a ideia está tendo
ganho, né? E isso ocorre, né? Eu acho que assim, essa questão ela ocorre não só entre partidos de esquerda, mas também internamente nos partidos, né? Então, é a questão de correntes partidárias que ficam dentro de partidos disputam espaço de poder e cada um quer que as coisas sejam resolvidas ao seu modo. Mas não seria melhor buscar uma solução conjunta em que todo mundo fortaleça para evitar essa autossabotagem que a gente sempre vê dentro da esquerda? É uma coisa que a gente precisa conversar aqui. Precisamos de renovação política. Acho que é um ponto muito importante. Acho que tem muita gente que brincou de príncipe e princesa, se acostumou na fantasia e não está deixando os outros brincar. Então tem velhos caciques que já eram para ter cedido o seu lugar, porque a gente tem que entender que assim, a política ela não pode ser uma vida permanente. Você se dedica à política, mas depois de um tempo você tem que passar o bastão, porque é um processo que tem que ser cultivado e valoriza a coletividade. A renovação valoriza a coletividade, né? Precisamos de lideranças próximas das pessoas. Houve um distanciamento, acho que é o primeiro termo, o caso com esse. Houve um distanciamento muito grande das lideranças. O cara se elegeu, ficou enfornado em Brasília. Não tem gente, por exemplo, na sua base. Ah, mas projetos. Não é projetos, é presença, né, que a gente precisa. Precisamos de estratégia de campanha parlamentar regionalizada. Esse ponto aqui que eu coloquei é muito importante. Porque eu vi pessoas de um mesmo partido disputando uma mesma região, disputando votos em uma mesma região. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, com o Senado. Duas pessoas de um mesmo campo progressista disputando os votos. O que vai acontecer? Vai dividir esses votos. Vão enfraquecer os dois. E vão fortalecer a direita. Né? Precisamos ter um compromisso pragmático e ideológico definido. Eu acho que tem muita gente que entra para a política, muitas vezes pensando em o que essa pessoa pode ganhar individualmente. Quando eu falei que ia me lançar pré-candidato, participar de uma candidatura coletiva, eu falei assim, não, quanto que você vai ganhar? Eu acho que isso não faz a menor importância. Não tenho interesse em ganhar, capitanear dinheiro com isso. Eu quero ser ponte. Eu não quero ser o cofre. Eu não quero que as coisas, que depositem em mim rios de dinheiro. Eu quero ser a voz. Ser político, ser representante político é ser voz. É dar voz a quem te representa e ser voz nos espaços de poder. E tem muito político que está se esquecendo disso. Dentro do nosso campo, inclusive, né? E aí muitos partidos estão se tornando reféns, né, de um sistema partidário. Se privilegia aqueles que podem ter maior capacidade eleitoral, aqueles que podem fazer uma construção. A gente precisa fortalecer o coletivo em detrimento do individual. A gente precisa de mais siglas e menos nomes. Precisamos valorizar a nossa militância orgânica, aguerrida e apaixonada. Se nós conseguimos tudo que conseguimos, apesar dos pesares esse ano, foi porque nós temos uma puta de uma militância sensacional. O pessoal que trabalhou nessas eleições, que foi de casa em casa, que virou voto, que estão de parabéns, cara.
Então, de parabéns, porque é um trabalho herculíneo, porque é remar contra a maré, é remar contra o conservadorismo, é remar contra a ideologia torta, é remar contra a hipocrisia, contra esse discurso de bandido bom é bandido morto, esse discurso de exclusão. E de exclusão e de individualismo. A gente precisa. E essa militância ela precisa ser valorizada, precisa ser aplaudida. E ela precisa ser privilegiada na escolha de representantes. A gente não precisa do cara de terno e gravata. A gente precisa de gente do povo participar desse processo. Quanto mais representatividade, maior é a identidade da legenda com as pessoas. A gente precisa ser firmes e claros em nossas posições. Cara, tanto o pessoal que ataca fala assim que o pessoal de esquerda é o quê? É hipócrita porque faz militância usando iPhone. Olha só essas fitas aí. Fala assim, porque quer que nas escolas as crianças aprendam a fazer sexo gay, que ensinem as crianças a serem homossexuais, que querem que todo mundo fume maconha, que querem que tudo vire uma balbúrdia. Isso tudo é um discurso que serve para nos calar. A gente sim defende a liberdade, mas o nosso discurso está sendo distorcido e a gente precisa defender o nosso discurso. Não dá para ficar quieto ou se omitir da luta. Eu não uso maconha, mas eu sou a favor de legalizar, de descriminalizar. Eu não sou mulher, mas eu acredito que é necessário que haja a garantia de direitos reprodutivos da mulher. Entendeu? Então tem muita coisa que precisa ser colocada aí. E que precisa todo mundo defender. Entendeu? Bater de frente com esses caras. Falar a verdade. Você é engraçado, né? O cara fala assim, tem muito cara aqui que paga de conservador, mas faz um monte de coisa escondido. É complicado isso. Precisamos fazer autocrítica. Eu acho que esse ponto é muito foda. Fazer autocrítica é uma das coisas mais complexas que possa existir. Existe uma frase que falaram que era do Kubitschek, mas não é não. Ele fala assim que eu prefiro os críticos que me corrigem aos bajuladores que me corrompem. A gente, é lógico, faz parte da natureza humana rejeitar aquilo que nos deixa contrariados. É fato. Mas a gente precisa ouvir, corrigir o que está errado. A gente precisa ouvir a crítica. E eu aposto que esse textão que eu fiz aqui, se for lido por alguém, vai não querer me criticar. E eu entendo que, dependendo da crítica, se não for um ataque gratuito, eu vou ouvir. E a gente tem a obrigação de ouvir, né? Precisamos ser coerentes naquilo que defendemos. Esse ponto é muito foda. Porque a gente já viu militante, já ouviu falar daquela história de esquerdo macho? O cara militante de esquerda, machista, homofóbico, né? Cara que é militante, por exemplo, militante LGBT transfóbico, e militante LGBT racista, militante feminista
transfóbica. Essas distorções existem. E muita dessa distorção é por questão de não entender, não conhecer adequadamente as nossas bandeiras de luta. Entendeu? E é necessário ter coerência. E a gente precisa cortar na carne. O cara, beleza. A gente pega. A pessoa fez besteira. Agiu de forma desrespeitosa com outra pessoa. A gente ensinou. Quer manter o comportamento? Corta. Não dá mais para ter gente nos envergonhando. Ah, mas o cara é bom puxador de votos. Foda-se. Desculpa, foda-se. Que o cara puxa voto pra caralho. Foda-se. A gente precisa ter coerência. Porque se não tiver coerência, vai virar a casa da mãe Joana. E a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar isso. Trabalhar com coerência. Entendeu? E aí, esse foi o 10º item, né? E o outro aqui é o seguinte, acho que talvez é um ponto mais importante que a gente precisa. A gente precisa ocupar os espaços e resistir aos ataques. A gente tem que lutar por aqueles que tombaram nessa terra lutando por justiça. Eu acho que não existe coisa mais motivadora na nossa vida, acho que dentro da militância que a gente tem, não existe algo mais motivador do que lutar, dar continuidade à luta que ainda não foi vencida. E que muitos lutaram para isso. Eu sou de esquerda, né? E sou LGBT. Quantas mulheres trans e travestis não morreram? Quantas mulheres trans e travestis que não morreram por ser quem eram? É por essas pessoas que a gente precisa lutar. Quantas mulheres que morreram de feminicídio nesse Brasil, nesse mundo? É por elas que nós temos que lutar. Quantas pessoas que foram mortas, pretos e pardos, indígenas que foram mortas em função de racismo? É por elas que a gente tem que lutar. A gente precisa ocupar os espaços. A gente precisa resistir. Mas a gente não pode esquecer quem lutou e deu a vida por essa luta. E é isso que a gente tem que dar continuidade. É para isso que a gente tem que lutar. Bem, gente, é terça-feira, terçou no Terçol. Eu queria só falar sobre isso. Acho que é uma das coisas que mais mudou desses 45 dias para cá é justamente Nossa, eu acho que eu peguei o fone errado. É uma das coisas que eu mais lutei nesses 45 dias é a questão da simplicidade. Não dá mais para colocar 3, 4 artigos e ficar comentando. Percebi que os episódios ficaram enormes. E na verdade a gente precisa só uma opiniãozinha básica, uma coisa que possa levar as pessoas nas manhãs um outro olhar. E eu acho isso muito importante para todos nós pensar nisso. Um outro olhar. Todos os dias a gente, por costume mesmo, né? Por costume mesmo a gente, como é que eu posso te dizer? A gente passa pelos mesmos lugares e muitos detalhes passam desapercebidos. Às vezes você não para pensar que tem
um passarinho cantando na casa de um vizinho, ou que a árvore frutífera dê um fruto, ou que tem uma pintura diferente no chão da rua. São detalhes que passam desapercebidos porque a gente acaba se acostumando às mesmas coisas, e é lógico, a cabeça da gente, ela é muito... Quando ela se acostuma, ela muda o foco de visão. Ela deixa de ter um foco específico em alguma coisa e passa a ser um foco ampliado. O nosso olhar fica blasé. A gente olha para o nada. Aquilo tudo, como a gente já está acostumado, vira um completo nada. E aí a gente precisa mudar a nossa vida. Mudar a concepção. Pegar um dia, opa! Olhar as coisas com um outro olhar. Porque é olhando com outro olhar que a gente também muda o nosso olhar, muda a nossa percepção de mundo e passa a ver o mundo de uma forma diferente. A gente fica muito preso ao pessimismo, né? Putz, esse copo tá meio vazio. Mas às vezes o copo está meio cheio. A gente não está se dando conta por isso. Ontem mesmo eu vi que a internet, né, sábado para domingo, domingo para segunda, né, depois do resultado da eleição, a internet se tomou por um pessimismo muito grande. Mas depois, quando eu fui ver os resultados, eu percebi que os resultados não eram de fato tão ruins. O que me motivou a escrever esse artigo, que está aí na descrição desse episódio, foi um tweet do Felipe Neto, que ele disse o seguinte: ele disse que tem muita gente se lamentando, que tinha mais ou menos assim, ele dizia que tinha muita gente se lamentando pela situação da política, né? Do resultado da eleição, mas que ainda há coisas para comemorar, porque eu vou até ler aqui. Eu sinto que a esquerda tem mais a comemorar do que as pessoas estão comentando. Foi preciso reunir todas as forças de comunicação do Lula para conseguirmos superar a força do reacionarismo na luta pela presidência. Isso desidratou todas as nossas outras lutas. Mas a gente sabe que tem algumas vitórias. O país que mais mata trans e travesti tem 2 mulheres trans deputadas. E muitas outras trans travestis nas assembleias legislativas, Brasil afora. Entendeu? São um candidato de esquerda, o Guilherme Boulos, cara, ter 1 milhão de votos em São Paulo. Um estado que o Bolsonaro ganhou por uma diferença grande de votos. Tem uma notícia aqui que saiu recente aqui. Parece que o PT aceitou exigências do PDT para apoio de Lula com Ciro. Teve uma negociação. E parece que o PDT e o Lula, e o Ciro vão apoiar o Lula. E se isso acontecer, aí já dá uma bela magnada. Vamos esperar também a decisão da Tebet, que ainda não saiu. Muitas dessa decisão da Tebet certamente está dependendo muito do partido, do MDB. Agora não se pode esperar muita coisa do MDB. Mas
O fato aqui, gente, é que a gente vai tentar buscar a vida com outros olhos, tá, gente? A gente vai conseguir sim. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. Cuidem-se, tá? E até amanhã. Quarta-feira. Será que vai quartar no quartil? Esperamos que sim, hein? Bora! Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.